Boa tarde a todos. A nossa palestra de hoje, ela é na verdade a palestra que vai introduzir um curso sobre longevidade presencialmente, não só aqui em Porto Alegre, como no Brasil todo, né, onde houver o convite, a necessidade. E o que visa esse curso e agora também a palestra, conforme eu vou colocar para vocês? Nós podermos pensar, nós podermos falar a respeito das metas, dos objetivos, do que a gente pode fazer com os anos a mais que todos nós ganhamos na atualidade, né? Então, cada um de nós hoje vive cerca de 30 anos a mais do que viveria em outras épocas, né? Então, continuando aqui, a gente começa sempre perguntando como a pessoa encara a velhice. Se nós formos observar, as pessoas ou elas acham ou pensam que envelhecer é simplesmente declinar, né? Quer dizer, o corpo vai declinando, as ideias vão declinando. Tem gente que diz que as ideias realmente produtivas e as ideias realmente importantes, elas só acontecem na juventude. Então, a gente estava conversando sobre o fato de que para algumas pessoas a velhice é simplesmente declínio. Então, quando eles pensam em si mesmo ou pensam nas pessoas que estão envelhecendo, elas só conseguem pensar que estão perdendo a memória, está perdendo o movimento, está perdendo a inteligência e que ela vai declinando até morrer, né? E ficam pensando como ajudar esse declínio ou como sofrer menos nesse declínio inexorável. Já outras pessoas, quando pensam na velhice, elas pensam nisso como uma oportunidade evolutiva. Tipo assim, já criei meus filhos, já estabilizei a minha vida, já estou aposentado, já tenho tempo livre e hoje, pela primeira vez, já posso fazer o que eu gosto, não é? Então, são duas formas diferentes de ver a velhice e que isso vai impactar nos planos que as pessoas fazem para os próximos anos. Eu queria chamar a atenção de vocês de que o tempo todo vocês podem estar fazendo perguntas, tá? Ou colocando alguma observação que vocês queiram, tá? E nós vamos então, em vez de simplesmente dar a palestra, nós vamos comentando, né, o que estamos trazendo aqui. Então, uma das premissas dessa palestra é que não existe aposentadoria consciencial. Então, quando as pessoas se aposentam, elas não se aposentam enquanto pessoas, enquanto consciências. Elas se aposentam de um determinado trabalho. E eu queria aproveitar para perguntar também se tem alguém aqui na nossa sala que nunca ouviu falar em paradigma consciencial, nunca fez nenhum curso, assistiu alguma palestra. Porque senão eu vou ter que explicar melhor algumas coisas. Alguém de primeira vez? Eu acho que não. Mas se por acaso tiver, ou algum conceito não estiver claro, por favor perguntem que a gente vai estar aqui pronto para discutir com vocês, ok? Então, essa é uma premissa quando nós vamos tratar desse assunto da longevidade evolutiva, é que não existe aposentadoria para a consciência. A consciência, ela é imortal, né? Imorrível, imatável, como a gente costuma brincar. Ela já teve muitas vidas, vai ter muitas vidas ainda. E, portanto, e ela nunca vai se aposentar disso, né? O que vai aposentar é a profissão. Uma outra premissa muito importante da gente levar em conta é que a evolução consciencial, ela é compulsória e é infinita. Ninguém pode dizer não quero mais evoluir, né? Nem um cachorrinho, um gatinho, nem uma pessoa, nem uma planta, nenhum ser vivo, que a gente chama de princípio consciencial, pode desistir da evolução, ela é compulsória, tá?
e ela também é infinita, no sentido de que nós não conseguimos perceber um final para ela. A gente não sabe também como que a evolução começou, embora nós já tenhamos condições de dizer que o vírus, que é a forma de vida mais simples que existe, tanto que ele não é exatamente uma forma de vida, ele é uma forma de pré-vida, ele já evoluiu de alguma coisa e vai continuar evoluindo. E na outra ponta da tabela evolutiva nós temos a consciência livre, que também não parou de evoluir. Então nem o que está bem lá embaixo, nem o que está bem lá em cima, da onde a gente consegue perceber, ele parou de evoluir. Portanto, talvez um dia até a evolução termine, mas nós não conseguimos ver isso. O que a gente vê é que por enquanto ela é infinita. Então vejam, se a consciência não se aposenta e a evolução é compulsória e infinita, eis aí uma grande abordagem para nós olharmos como utilizar os anos da velhice, os anos do final da vida. Uma terceira premissa é que a vida é uma oportunidade evolutiva inestimável. Inestimável da seguinte maneira, eu não sei se vocês concordam, podem fazer observações, aproximar mais o microfone, ok. É que, o que a gente quer dizer com a vida é uma oportunidade evolutiva? Para nós nos mantermos vivos nesta dimensão intrafísica, muita coisa está nos dando suporte para viver, não é? A gente precisou de pai, de mãe, de professor. Então veja quanta gente trabalhou para que a gente conseguisse manter vivo, né? O médico, o pediatra lá que nos tratou, os médicos que nos tratam ao longo da vida, os hospitais onde de vez em quando a gente tem que recorrer, e também o extrafísico, né? Os nossos amigos extrafísicos, principalmente os nossos amparadores, eles estão o tempo todo fazendo o possível para que os contratempos, as fatalidades, as dificuldades sejam minimizadas e a nossa vida possa continuar com uma condição melhor, não é? Então, assim, nenhuma vida pode ser jogada fora, a gente pode pensar que não tem valor, ou eu já fiz tudo que tinha que fazer, não preciso fazer nada, né? Nem que seja para devolver essa oportunidade toda, esse suporte todo, não é? Nós temos que estar dando valor para cada etapa da nossa vida. Outra premissa ainda é que cada fase da vida tem as suas próprias características. Então tem coisas que são próprias da criança, né? Então ela tem que ser educada, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser tutorada, né? À medida que as outras fases da vida vão acontecendo, outras características próprias dessa etapa a gente tem que cumprir. Então tem a fase que tem que obedecer os pais, a fase em que a gente procura o próprio caminho, mas ainda não é completamente dependente, ainda depende de outras pessoas. Depois tem a fase que a gente precisa trabalhar para se sustentar. Depois tem a fase em que a gente começa a cuidar de outras pessoas, seja da família, dos amigos, das pessoas envolvidas na nossa própria profissão. Então, cada fase da vida tem tarefas específicas e também, né, a fase da velhice, ela também tem características que são próprias dela. Então, por exemplo, a pessoa idosa, ela já tem vaga para estacionar o carro diferenciada, ela paga meia entrada, ela tem filas especiais. Isso porque levando em conta as deficiências que a velhice acarreta para o corpo físico. Então, o que se visa é facilitar essa vida. Mas, por outro lado, ela também tem as suas próprias responsabilidades, não é? Ela tem que passar aquele conhecimento de vida adiante, ela tem que usar a sua maturidade consciencial que ela foi adquirindo ao longo da vida para ajudar os mais moços, seja na família, seja fora da família.
É uma ocasião onde ela já não trabalha mais para viver, mas o voluntariado passa a ser algo muito importante dela exercer, porque é uma forma de retribuir, né? Não mais com o trabalho, onde ela ganha o sustento, mas um trabalho onde ela dá o que ela tem de melhor, sem pedir nada em troca, não é? Então, cada fase da vida tem suas características e, consequentemente, a fase da velhice também tem os seus direitos e os seus deveres. Alguma dúvida, pessoal? Querem fazer algum comentário? Ó, mais premissas aqui. A interassistencialidade é o modo melhor e mais efetivo de evoluir. Então isso também é uma premissa, porque não depende de mim, não depende de vocês, não depende de ninguém. Isso aí está inserido dentro do movimento evolutivo, né? Se a gente fizer, vocês lembram que na Conscienciologia sempre tem aquele cartaz dizendo: não acredite em nada do que nós dissemos aqui na palestra, tenha suas próprias experiências, experimente, não é mesmo? Então, a experiência que a gente fala não é só experimentar a saída fora do corpo, experimentar algum fenômeno parapsíquico, isso também. Mas é principalmente experimentar, por exemplo, um conceito. Então, no caso da interassistencialidade, se vocês se propuserem, por exemplo, durante uma semana, a serem interassistenciais aonde vocês estiverem, em qualquer hora do dia, pensarem em a primeira obrigação que eu tenho aqui é assistência, depois o resto eu vejo como eu faço. Se vocês fizerem isso de modo continuado durante uma semana, vocês vão sentir, vão perceber dentro de vocês mesmos que a interassistencialidade é realmente o melhor e mais efetivo modo de evoluir, porque vocês vão estar percebendo como fica mais fácil resolver todos os outros problemas quando a gente tem uma postura assistencial. Quando a gente pensa na assistência antes de pensar em qualquer coisa, né? Por exemplo, a gente chega no trabalho, aí fulano não terminou o relatório, o outro fulano ainda não chegou, o outro fulano tá devendo alguma coisa que não fez ou não atingiu a sua meta. Se nós pensar como eu posso assistir esses problemas, né? O que pode estar faltando, né? Como eu posso ser assistencial aqui, vocês vão ver que as soluções vão vir sozinhas praticamente, né? Principalmente se vocês tiverem uma noção de assistência energética, muitas vezes é isso que essas pessoas que estão em déficit aí com vocês no trabalho estão precisando, de um aporte energético para ficar mais lúcidas, né? Então, é sempre possível a gente colocar em prática isso e verificar por si mesmo se a interassistencialidade é mesmo essa forma tão efetiva de evoluir. Outra premissa ainda é que cada pessoa, ao renascer, traz consigo metas e prioridades a serem cumpridas durante a vida. Então vejo, não se trata nem do proexista inventar metas para fazer na sua proexis, nem da pessoa mais idosa ficar inventando modo, o que eu posso fazer agora já que eu já estou aposentada. É muito mais importante a gente tentar recuperar os cons, isto é, recuperar aquilo que a gente mesmo combinou conosco mesmo para estar fazendo nessa vida. Então a pessoa de mais idade, ela pode pensar, dentro daquilo que eu programei fazer nessa vida, o que eu já fiz, ótimo, posso ficar bem tranquila com isso, mas o que eu ainda não fiz? Então a época da velhice, a época da aposentadoria, é uma época excelente para que a gente dê a acabativa na proex, a gente veja o que ficou faltando. Porque a forma mais confortável de viver é conseguir cumprir, ver que está cumprindo as metas que a gente se propôs, né? E uma outra coisa ainda, a sétima premissa, é de que a dessoma é uma experiência evolutiva. Então vejam,
todo mundo tem que morrer. Morrer é dessomar, né? No jargão da conscienciologia. Então, mas o que a gente nota assim, ó, todo mundo tem que morrer. Se eu tô velha, eu tô mais perto da morte do que quando eu era jovem, correto? Então já começa a ficar uma questão mais problemática para a pessoa idosa. Ela às vezes não gosta nem de falar nisso, né? Só que se ela for ver o que é a dessoma é diferente de morte, né? Porque na dessoma nós vamos descartar um veículo de manifestação que não está mais sendo útil porque está muito desgastado, mas nós vamos continuar vivendo com outros veículos numa outra dimensão. E isso, se a pessoa pensa na consciência em si, isso não é um problema, isso na verdade é uma experiência evolutiva. Porque eu vou, depois de anos e anos, décadas e décadas de experiência enquanto consciente, eu agora, já que o meu corpo já não está lá essas coisas, já não está mais respondendo ao contento, eu vou viver, continuar a minha vida, vejam bem, eu vou continuar a minha vida agora como consciência, numa outra dimensão. Mas eu vou estar sentindo o que eu sinto, amando as pessoas que eu amo, eu vou estar muito mais lúcida do que agora, não é? Então, olhar a dessoma como uma oportunidade evolutiva e não um fim, né? E muito menos um afastamento das coisas que a gente gosta ou das pessoas que a gente ama, né? Porque na verdade a dessoma não é só isso. Continuando, alguma dúvida, pessoal? Senão eu vou continuando aqui, ok? Então, para a gente ter uma ideia, né, as várias fases da vida, né? Cada fase ela tem um requerimento, isto é, ela tem algumas coisas, algumas metas que são próprias dessa fase da vida. Por exemplo, a infância, a gente considera que vai dos 10 aos 15 anos. Ela tem uma característica que é a do imediatismo e da impaciência. Mesmo que a consciência não seja criança, mas ela está vivendo enquanto criança, e o próprio soma dela, a imaturidade do soma, vai trazer essa questão do imediatismo e da impaciência, que é próprio da criança, né? Já na juventude, que vai dos 15 aos 40 anos, predomina a impulsividade, não é? Em termos gerais, é óbvio que, na verdade, a consciência está acima de tudo isso, mas como nós somos ainda pré-serenões, quando nós adquirimos um corpo e renascemos aqui, a gente sofre muito a influência do corpo físico e a influência do meio e da educação que a gente tem. Então a juventude, por isso, né, a gente constata, ela tem muito de impulsividade. Já a maturidade, que vai dos 40 aos 65 anos, ela tem como característica o equilíbrio. Por isso que envelhecer é bom, porque chegar numa fase de equilíbrio é muito mais interessante, não é? A vida fica mais assentada, a pessoa não tem tantos altos e baixos. Mas por que ela é equilibrada? Em função das experiências que ela teve desde lá da infância, né? E a velhice, que oficialmente começa com 65 anos e vai até a dessoma, vejam que interessante, ela é a fase da colheita dos frutos que se plantou ou se deixou de plantar. Então a gente considera que a pessoa idosa, ela vai viver daquilo que ela construiu, as boas lembranças que ela construiu ao longo da vida, as realizações que ela fez e que agora estão dando fruto, as amizades, não é? Uma série de coisas que ela foi construindo durante a vida, a intelectualidade que permita que hoje ela não precise se movimentar muito, mas ela tenha uma vida mental muito rica, que ela tenha desenvolvido gosto pela leitura, por saber mais, não é? Ela construiu uma personalidade mais fraterna, ela tem uma presença capaz de ajudar o ambiente onde ela está. Por quê? Porque o que ela construiu, a gente falou, é a colheita, né? Se ela plantou realizações, ela plantou um aumento do fraternismo, da cosmoética,
da maturidade, tudo isso vai estar fazendo parte da força presencial dela e ela vai poder estar usufruindo disso, mas ao mesmo tempo ela vai estar espalhando aquilo pelo ambiente onde ela for. Então, muitas vezes as pessoas só por estar ao lado dela se sentem bem. Agora, não dá para negar que muitas pessoas envelhecem amarguradas, irritadas, cobrando tudo de todos, porque elas viveram assim, né? Não construíram muita coisa, só pensaram nelas, foram muito egoístas, não é? E isso aí, como ela é uma consciência, não é uma pessoa, a própria intraconsciencialidade dela começa a cobrar. É isso que a gente chama de melim. Quando a pessoa vai chegando no final da vida e vê que perdeu as oportunidades de fazer tudo isso e que agora ela está vivendo do desprazer da amargura, o desprazer da depressão, o desprazer de ninguém querer ficar do lado dela, porque ela é muito amarga, não é? Então tudo isso, por isso que é importante a gente atentar para isso. A velhice é onde a gente colhe os frutos da vida. Então vocês que são jovens aí, eu estou vendo esse pessoal, eu mais ou menos conheço de outras palestras, para o jovem isso é muito importante, né? Porque ele vai estar com a vida dele atual, ele vai estar construindo um tipo de velhice. E é bom ficar de olho para o tipo de velhice que ele vai querer chegar lá no fim da vida, né? Outra coisa importante, são características também das várias idades, é que a juventude, a coisa principal é a vida escolar, né? Então, não tem como fugir disso, né? O jovem, o que monopoliza ele é a vida escolar. Na adultidade é o trabalho, né? Então, a pessoa quando fica adulta, ali dos 30 anos em diante, 40 anos, o que predomina na vida dela é o trabalho. Na velhice, o que predomina é a aposentadoria, né? Agora, é claro, a gente sabe que tem jovens que não estudam, tem adultos que não trabalham e tem velhos que não se aposentam. Isso é possível, mas como característica de vida é isso que a gente percebe. Continuando, que não continuou, aqui. Expectativa de vida, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre expectativa de vida, porque isso aí tem a ver com a longevidade, tá? Então, expectativa de vida é a idade até a qual uma pessoa nascida numa determinada época e lugar tem a tendência estatística de viver, considerando-se a sua idade, o seu estado e seu estado de saúde atuais. Por exemplo, por isso que a expectativa de vida é diferente no Japão, na Índia, no Brasil. Por quê? Porque ela depende do local também, entre outras coisas, do local aonde está sendo medida essa expectativa de vida. E esse quadro agora, ó, esclarece melhor. Por exemplo, vamos pegar assim, o ano de 2010 e o Brasil, tá? Quem nascesse em 2010 teria uma média de vida, se fosse mulher, de 77,3 anos, e a média, tem homens e mulheres, vamos pegar a média assim, ó. Então, alguém, homem ou mulher, que nascesse em 2010, teria uma média de vida de 73,5. Agora, se nesse mesmo ano a pessoa já tivesse 35 anos, a média de vida dela seria de 77. Olha, aumentou. Se ela tivesse 80 anos em 2010, a expectativa de vida dela era de 89. Então, vejo, assim como a gente falou que a expectativa de vida ela varia de país para país, varia também dependendo da idade da pessoa. Porque uma pessoa, ao nascer, ela tem tantas coisas que vão poder fazer com que ela dessome antes, uma doença infantil, uma virose, entende? Ela pode ter acidentes de trânsito, enfim.
tantas coisas podem acometer um jovem, né, desde que ele nasce, que isso aí é computado também na média de vida. Agora, uma pessoa com 65 anos, por exemplo, ela já anda de carro mais devagar, ela vai ter muito menos chance de ter um acidente. As doenças mais sérias ela já teve, já curou, né? É por isso que quanto mais a pessoa vive, mais ela tende a viver. Correto? É isso que quer dizer. Então, alguém que hoje tem 80 anos tem uma expectativa de vida de 89 anos. Por isso que a gente diz que a expectativa de vida está aumentando. Já a longevidade é o quanto tempo uma pessoa de fato vive. Por exemplo, a minha longevidade atual é 65 anos, a do outro é 20, né? Então é exatamente o que a pessoa vive, não é uma média, né? E vamos olhar alguns fatos agora bem interessantes a respeito da média, da expectativa de vida. Por quê? Porque essa palestra é baseada no fato de que nós ganhamos 39 anos a partir de 1900, né? Então vejam, em 1900 a média de vida no Brasil era 33,7 anos, gente, olha que absurdo. Em 1960 era 55,9 anos. Em 1980 era 61,8. No ano 2000, 68,7. E em 2007, 72,3. E a gente viu que 2010, hoje já está em 74 mais ou menos. Então, veja, se a gente considerar o início dos anos 1900, a gente ganhou quase 40 anos. E se considerar só a metade do século passado, a gente ganhou 30, né? Então, o que acontece? Nunca ninguém pensou antes em ter planos para essa fase da vida, porque veja bem, olha aqui, ó, em 1960 as pessoas se aposentavam com 55 anos mais ou menos, mas 9 meses elas morriam, né? Então não tinha por que ter plano, as pessoas tinham que se aposentar para descansar mesmo. Mas à medida que isso aí, a expectativa foi crescendo, não tem mais sentido ficar descansando o que, 30, 40 anos? Né? Continuando aqui mais um pouco. Através dos tempos também, isso aqui eu botei mais por curiosidade, tá? Então, há 2.600 anos atrás, na Grécia Antiga, era 18 anos a média de vida, a expectativa de vida. Agora é claro, né, pessoal, em todas as épocas tiveram os idosos, mas eles eram uma ínfima, era uma ínfima condição de que acontecia, era 0,0001% que iriam ser velhos. A maioria, a média mesmo, era 18 anos. Há 2.000 anos atrás, em Roma, já subiu, ó, 22 anos. Na Idade Média, na Inglaterra, já subiu para 33 anos. Em 1998, considerando o mundo todo, a média era 66. Mas vejam, em alguns locais do mundo, em 2001, em Serra Leoa, ainda era 38,3 anos. Então significa que mesmo hoje existem locais tão insalubres na Terra que a média de vida é igual a 1.000 anos atrás, tá? É isso que eu quero dizer. Continuando, alguns fatos associados à velhice, tá? E que são aceitos, porque muita coisa se fala sobre a velhice, mas poucas coisas foram realmente estudadas. Mas o que se sabe, sem sombra de dúvida, se pode afirmar, é que a velhice ela é universal e atinge a todos. Então, assim, ó, todo mundo, plantas, animais, tudo envelhece. As pessoas, né? Todo mundo envelhece. O envelhecimento ele é deteriorativo, ele representa uma deterioração dos órgãos, do corpo todo, né?
Isso diminuindo a função de células, de órgãos e do próprio organismo. E ele é irreversível. Não é possível reverter o envelhecimento. Embora muita gente queira trabalhar com a indústria anti-envelhecimento, né, e querendo propor métodos para reverter, não existe. O que existe é viver bem, tratar bem o soma, as energias, para que o corpo se mantenha bem durante mais tempo, né? Pode ter um tratamento para combater uma ruga aqui, uma ruga ali, mas o envelhecimento em si é impossível de ser detido. Agora a pergunta que fica é assim, o que fazer com esse bônus de tempo de vida? Porque se a gente ganhou 30 anos a mais para viver, isso é um bônus em termos de tempo, né? E o que a gente percebe? Um aumento da expectativa de vida alongou a vida humana em 30 anos em média, mas pegou todo mundo desprevenido. Veja bem, ó, a própria aposentadoria, lá o INSS, foi pego o sistema de aposentadoria como tempo foi pego desprevenido. Por quê? Porque eles faziam os cálculos sobre quanto tempo uma pessoa vive, para saber quanto tempo ela tem que estar contribuindo, baseado em dados do início do século, baseado em premissas de 1960, 1970. Naquela época, apenas 3% da humanidade chegava na aposentadoria. Portanto, os cálculos sobre quanto recolher, né, durante quanto tempo, eram baseados numa realidade que não existe mais. Então, assim, a aposentadoria vai ter que ser toda recalculada, né? As pessoas não tinham metas para viver, elas vão ter que pensar nisso, né? Elas não vão poder ficar 30 anos, 40 anos sem fazer nada. Então, esse curso Longevidade Evolutiva, sobre o qual estou dando a palestra, ele veio justamente ajudar a repensar o envelhecimento sob o prisma da evolução consciencial. Isto é, a gente está propondo metas que possam ser evolutivamente úteis para usar esse bônus de vida. E aqui, ó, essas figuras, o que eu estou querendo mostrar para vocês, ó, falando em envelhecimento. No primeiro caso, a gente tem uma criança velha. Por quê? Ela tem uma doença chamada progéria, onde apesar dela ter 10 anos, o corpo dela envelheceu como se tivesse 70, 80 anos, né? No outro lado, a gente tem uma senhora ali de 70, 80 anos correndo alegre, como na frente, inclusive, de pessoas mais jovens. E temos também aqui o cachorrinho, né? Um sub-humano que é velhinho também. Então, vejam, a criança pode ter um envelhecimento assim precoce, o animalzinho tem, e a pessoa velha pode não viver só em função dos traços envelhecentes. Congelou a imagem. Eu continuo? Uma coisa também interessante sobre o envelhecimento é que hoje se sabe que atualmente o envelhecimento, os responsáveis pelo envelhecimento são 50% é determinado pelo estilo de vida, correto? Então tem pessoas que quem vive bem, quem vive uma vida saudável, tem uma chance muito maior de viver mais e viver melhor do que outro que fumou, bebeu, se desgastou, era sedentário, não fez exames médicos, né? E que, portanto, descapitalizou, né? Então, veja, 50% do envelhecimento é nossa responsabilidade, não é mesmo? Porque depende do estilo de vida. 30% ela é herança genética. Então, assim, esses 30% vem da gente ter nascido numa família que tem já esse trafor de conseguir viver mais, né? E tem menos doenças que possam levar de soma.
E 20% é o ambiente, isto é, se a pessoa vive num local poluído, num local onde a poluição sonora ou a poluição do ar é muito grande, ou onde a pessoa não tem tratamento de água e de luz. Pessoal, parece que sumiu a imagem, né? Mas eu acho que a apresentadora aqui não é tão importante. Se vocês têm, se tem o som... Não, Bia, não. Caiu tudo. Caiu tudo? Eu tô falando pro vazio? Sim, só o slide, tá? Olha só, eu vou te mostrar o slide anterior e tu pergunta pra eles onde é que caiu exatamente. Peraí, segura aí. Vou te botar no ar de novo. Alô? Pessoal, em qual slide que caiu a imagem e o som e vocês não puderam acompanhar? Foi nessa aqui das 3 fotos? Chegou a passar aqui a dos 3 fotos? Sim. Só o slide do envelhecimento, os slides sem som e sem imagem. Agora sim. Esse aqui eu já falei, então. Ou preciso falar de novo? Essa sim. Tá, vamos pro próximo. Esse aqui é para falar de novo? Então tá. Eu vou falar novamente sobre esse slide. Sim, falei ou sim vou falar? Não, pode falar. Posso falar de novo? Então, hoje em dia a gente percebe assim, ó. 50% do envelhecimento é determinado pelo estilo de vida. O que significa que cada um é responsável por 50% do seu envelhecimento, no mínimo. Por quê? Porque a pessoa pode escolher o seu estilo de vida, né? Congelou de novo. Pode não ser, mas a imagem, o som continua? A imagem está congelada e o som, idem. Se tiver som, deixa assim. Não, calma, não tem som. Tu caiu. Alguma coisa está fazendo que a gente caia. Ivan, tu imaginou que você está dando para a tua primeira palestra? Pois é. Nossa, não sei. Deu agora? Vamos de novo. Então, 50% do envelhecimento, ele é responsabilidade de cada um de nós, porque a gente pode escolher o estilo de vida. Um estilo de vida com boa alimentação, exercícios físicos, etc. Né? 30% é herança genética, já se sabe hoje. Então, ter nascido ou não numa família com genes que facilitam a ausência de doenças que vão diminuir a vida, isso aí já não depende da gente, mas ele também é muito importante. E 20% é o ambiente, isto é, se nós temos água encanada, se a gente tem tratamento de esgoto, se o ar não é muito poluído, né, se o ambiente não é muito estressante, tudo isso ajuda a que a gente possa aumentar a longevidade. Tá? Então a gente pode escolher um ambiente mais salubre, pode escolher um estilo de vida, só aí dá 70%. O que nós não podemos escolher, infelizmente, ainda é a genética. Envelhecimento ativo é uma noção nova que se tem, né? Que é a esperança de vida livre de incapacidades. Então, assim, envelhecimento ativo é aquele envelhecimento onde a pessoa não tem incapacidades ainda. O envelhecimento não trouxe nada que limitasse a atuação da pessoa, tá? E pesquisas estão indicando que 82% dos idosos estão com boa saúde e mantêm a sua independência e autonomia, praticamente até a hora da dessoma. Pessoal, tá chegando aí a imagem e o som? Esse
slide, ó, eu coloquei para vocês assim, ó, porque a gente vê na mídia aí, né, imagens. Então, como a velhice é vista em imagens, então tem esse cartazinho ali do velhinho de bengala, né, mostrando, por exemplo, um local de estacionamento de idoso, um banco que é colocado para o idoso. Então vejo, mas hoje em dia essa imagem, ela denigre, né, os idosos, porque ninguém está tão tortinho assim, nem todo mundo precisa de bengala, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que vai ter que mudar, porque o que a gente vê são os idosos como aqui embaixo, olha só, todo mundo ali, né, de cabelinho branco, mas todo mundo pronto para fazer uma corrida. Então, assim, ó, muita coisa que a gente sabe hoje sobre a velhice foi feita no tempo em que a velhice era estudada nos asilos. Então, quem ia para o asilo era pessoa muito doente. Então, a sociedade, em suma, ficou com a ideia de que envelhecer é ficar igual aos velhinhos do asilo, ao passo que hoje não. Então, isso tem que mudar. A Agnes pergunta, a prática constante de MBE interfere no processo de envelhecimento somático? Claro, Agnes. Uma das coisas, como nós temos 4 veículos de manifestação, nós temos que calçar o envelhecimento do soma. Então, as bioenergias ajudam muito nisso, porque elas deixam as nossas energias mais saudáveis, não é? Elas atuam como um colchão que não deixam as coisas de fora nos agredir tanto. Ela melhora o nosso equilíbrio emocional e traz mais lucidez para o mental soma. Tá, congelou, mas eu não sei se... Se houve resposta, não ouvi, está congelado. Nossa. Voltou. Aqui no teu tá voltando. Não, caiu fora. Pessoal, tá dando um erro aqui, ó. Um erro crítico, Ivan. Esse erro tá toda hora dando aqui. Eu não sei se é só no equipamento da Bia que tá acontecendo isso aí. É aqui, ó, no equipamento dela alguma coisa. Depois a gente vai ter que ver isso aí. Então, quando congela, tem que trancar e liberar de novo. Mas então fique de olho para avisar aí. Sim. Só vi claro, Agnes. Viu? Pessoal, a gente descobriu que está com um problema aqui num dos nossos aparelhos, que toda hora dá um erro crítico. Então, nessa hora, nós vamos ter que sair e entrar de novo como agora, tá? De novo a gente pede, por favor, tenham paciência conosco, porque a gente está num momento de melhorar bastante as nossas transmissões, tá? Mas hoje ainda estamos no tempo antigo. Então, a Agnes, eu só ouvi, claro, Agnes. Então eu vou responder de novo para a Agnes. O MB é muito bom porque, como a gente está envelhecendo, do holossoma todo, quem envelhece é o soma, né? E as energias podem, o quê? Deixar o soma mais protegido das influências externas, das toxicidades que chegam até o soma, são filtrados pela energia. Ela pode dar um equilíbrio emocional melhor, uma lucidez mental somática melhor. Então, as energias trabalhadas, elas ajudam a que os outros veículos compensem os declínios do soma. É extremamente importante. Tá bom? Aqui no slide que estamos mostrando agora, os marcadores da velhice, seria o seguinte, ó, porque existem toda uma série de iniciativas que visam a proteger o idoso ou visam a ter políticas para as pessoas mais velhas, assim como tem políticas para as crianças. Mas para isso tem que haver marcadores oficiais de velhice. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o marcador é a idade cronológica. Tá? Então, a pessoa chegou a 65 anos, ela é considerada oficialmente velha e beneficiária de todas as iniciativas que fazem o apoio ao idoso. Tá? Mas na sociedade em geral, se a gente perguntar aí fora, ou se a gente olhar para a gente mesmo, às vezes a chegada dos netos é que determina a velhice. Por exemplo, pergunta assim, ó,
Quem é a fulana? Ah, a fulana é a avó do fulano. Ah, então deve ser uma velhinha. Automaticamente a gente pensa numa velhinha. Ninguém pensa qual é a idade da avó dessa pessoa, ou se ela é velha ou não, né? Bastou ser avó de alguém para a gente já pensar nela como velha. Outra coisa é a viuvez. Se a gente falar fulana de tal viúva, e a gente não conhece a pessoa, também a gente já imagina uma velha, ou um velho, né? Por quê? Porque durante muito tempo na história da humanidade, quando os netos chegavam, as pessoas eram velhas. Quando a viuvez chegava, as pessoas eram velhas. Hoje em dia isso mudou, né? Só que na cabeça das pessoas ainda continua um pouco isso, né? E outra coisa que também, mas já é mais de cunho legal, a aposentadoria. A aposentadoria é um marcador de velhice, tá? Essa velhice pode ser legal ou subjetiva. Quer dizer, é legal porque chegou naquela época que tem que se aposentar. Ou pode ser subjetiva porque a pessoa acabou se aposentando por não ter mais forças para trabalhar. Então, ó, segundo a ciência, a geriatria, 75 ou 80 anos é a idade em que se observa um declínio das funções biológicas do corpo em comparação com o organismo dos adultos jovens. Então, para a geriatria, velho é alguém acima de 75 anos. Porque na medicina, as diferenças de funcionamento do organismo é nessa época que eles se dão, né? Que o médico observa isso. Então, até 75 anos é um adulto maduro, mas não um velho, né? E já tem uma corrente japonesa que diz o seguinte, ó, que as doenças que vão acometer a pessoa começam 12 anos antes e que compõem o envelhecimento, 12 anos antes da expectativa de vida. Por exemplo, no Japão a expectativa de vida é 80 anos. Então, aos 68 começariam os primeiros sinais de declínio físico, tá? Então é uma forma, a pessoa pode usar também esse critério. Ver no país onde ela mora qual é a expectativa de vida. Diminui 12 anos e aquilo ali é que vai aparecer os primeiros sintomas do envelhecimento físico. Agora eu vou passar rapidamente algumas coisas aqui, porque o mais interessante está lá mais para o fim. O que caracteriza a meia-idade, né? Que vai até os 65 anos. É o fim da juventude, né? Então, antes disso, a idade não faz muita diferença. Mas na meia-idade, lá depois dos 40, 50, 60, começam a aparecer as rugas, começam a aparecer uma série de coisas que antes não eram evidentes, né? É o fim do período de cuidar dos filhos. Nessa época os filhos já saíram de casa, embora atualmente, né, com os filhos canguru, ou com as famílias cangurus, as pessoas estão demorando mais para sair de casa, mas normalmente, quando a pessoa chega nos 50, 60 anos, os filhos já foram embora. É o início do climatério para as mulheres e parece que para os homens também. Para os homens também é uma idade onde os hormônios começam a atuar e modificar um pouco o funcionamento. É o fim da rotina profissional, porque é a chegada da aposentadoria, e é quando aparecem os primeiros sinais de de melancolia intrafísica, que significa que a pessoa que não viveu bem aqueles anos todos. Vocês estão ouvindo? O som está chegando, pessoal? Aquelas pessoas que não viveram muito bem a vida, que estavam muito afastadas da sua proexis, começa então a chegar melim como um sinal de que algo deve ser feito. Vai ter que sair e entrar junto. Viu?
Ok. Então, essa seria um resumo da meia-idade. Aqui tem uma foto, ó pessoal, de mãe e filha, ambas com 51 anos, para vocês verem como antigamente a idade fazia muito mais mal às pessoas do que hoje, por causa com toda a tecnologia que tem de saúde, de embelezamento que tem hoje, a aparência das pessoas é muito diferente. Então, ó, essa moça, essa senhora aqui da esquerda é a Mona Delassie, mãe da Torlone, né? Ela tinha 51 anos e a filha agora com 51 anos. Então botaram as duas fotos uma do lado da outra, nariz operado. Kepa, a gente sabe que hoje tem Photoshop, né? Caiu isso. O que aconteceu? Deu erro. Viu? Não é só nariz operado. Hoje em dia tem Photoshop, coisa que não tinha naquela época. Mas mesmo assim, pessoal, com ou sem Photoshop ou operação no nariz, a diferença é bem grande, né? A terceira idade, as pessoas que hoje estão na terceira idade eram aquelas pessoas que nasceram logo depois da Segunda Guerra Mundial. E foram elas que criaram o conceito de adolescência. Até essa geração ter nascido, lá no final dos anos 50 início dos 60, não existia adolescência. Porque a educação era tão repressiva que não deixava os jovens botarem as manguinhas de fora, entende? Os jovens se vestiam como os pais, né, se comportavam ou como criança ou depois como adulto, eles não tinham esse espaço para amadurecer, né? Foi essa a primeira geração. E hoje elas são a primeira geração que estão envelhecendo. Então eles revolucionaram a adolescência. Foram eles que fizeram a revolução feminista, a revolução sexual, porque foi nessa época que apareceu a pílula anticoncepcional. Foi a primeira geração que não precisava casar para poder ter vida sexual, né? E eles agora estão chegando na terceira idade e também estão mudando tudo em relação à terceira idade, né? Então essa geração é chamada Baby Boomer, porque eles nasceram exatamente na época em que eu penso que as crianças se comportam como adolescentes. Hoje mudou tudo. Mas naquela época, lá início da década de 60, final dos anos 50, ou na década de 50, as crianças brincavam de boneca até o dia que botavam roupa de adulto, sapato alto se fosse menina ou terninho se fosse menino. Não existia uma moda, um comportamento, não existia isso, né? Agora está vendo outra coisa. Os velhos estão voltando a ser adolescentes. Isso também é devido a essa mesma geração aí. E a quarta idade são os acima de 80 anos, né? E hoje já tem muita gente acima de 110, são chamados super idosos. O que é a revolução da terceira idade? A revolução da terceira idade é que antes as pessoas chegavam na terceira idade e se aposentavam da vida, botavam um pijama, sentavam na sala para ver televisão, botavam um chinelo e se declaravam oficialmente velhas. E agora não, eles estão aprendendo a entrar na internet, eles estão fazendo, procurando diversões específicas, estão casando de novo, eles estão mudando tudo o que era o tipo de vida de uma pessoa de 65 anos. Tá? Então é por isso que a gente diz que eles estão causando a revolução da terceira idade. Eles causaram a revolução dos adolescentes e agora a revolução da terceira idade. E hoje, para vocês verem, já tem uma faixa etária acima dos 110 e criaram um novo termo, são os super idosos, porque já tem muita gente com mais de 110. Aqui eu coloquei para vocês, ó, super idosos charmosos. Todo mundo aqui, esses homens estão acima de 80 anos, todos eles são ativos nas suas profissões.
E pela a posição, a postura que eles estão aí na foto, a roupa, se vê que eles estão assim em dia, né? Não estão vestidos como velhinhos, eles estão vestidos como senhores atuantes. Caiu. Que é para muitos problemas. Caímos. A mãe foi embora? Não, tá muito ali. Não tem a ver com a conexão isso aqui. Não, eu tô achando que é navegador. Bia, Ivan, diz que a gente vai sair rapidinho e nós vamos entrar com outro navegador. Ai, tu vai fazer isso? Vai levar muito tempo. Nós temos um outro navegador aqui, Bia? Eu não, acho que não. Não, só tem esse aqui. Bom, então, gente, vamos continuar assim. Não, vamos continuar assim. Eu tô achando que o problema é no navegador. Bia, clica aqui que eu não tô conseguindo ver teu nome. Aqui? Isso. Aí, pode entrar novamente. Lá vamos nós de novo. Vamos. Tá. Vamos lá. Então é só um exemplo para a gente ir mudando aquela impressão que a gente tem, né? 80 anos, o velhinho deve estar gagá de chinelo, pijama e bengalinha, e nem sempre, né? Então, rapidamente algumas reflexões. Os jovens sempre foram a maioria. Em 99 da história da humanidade, as pessoas nunca viveram mais que 30 e 35 anos. Vejam como isso é importante, pessoal. 99% do tempo de toda a história humana não se vivia mais que 30 ou 35 anos. Então as pessoas, na verdade, não têm experiência de como ficar velho, né? Nem nós que tivemos vidas passadas, mas nas vidas passadas a gente também vivia pouco por causa da média de vida. Então está sendo provavelmente a primeira oportunidade da gente viver mais tempo. Ó, isso aqui é de um sociólogo estudioso. Ele diz assim: nossa sociedade foi construída com base na expectativa de vida do século XX. Nossas instituições, o casamento, o Estado, as empresas, o sistema de previdência, como conhecemos hoje, vem de uma época em que apenas 3% das pessoas ultrapassavam a barreira dos 65 anos. Então a gente pode ver assim, ó, casamento para toda a vida, isso era numa época que todo mundo morria antes de 65. Agora que vive 90, o que a gente está percebendo? As pessoas aos 65 estão se divorciando para casar de novo, né? A aposentadoria tem que mudar também, porque nós vivemos muitos mais anos, então nós temos que guardar mais dinheiro, porque a gente vive mais. E toda a nossa estrutura social foi feita com o fato de esperar que as pessoas morressem cedo. E agora isso tudo vai ter que ser atualizado, né? Outra reflexão é que é um paradoxo, né? O avanço da ciência, da tecnologia e do desenvolvimento social tem contribuído para o aumento da longevidade. E como resultado, a população está envelhecendo, o que tem gerado um paradoxo. As pessoas, todo mundo quer viver mais, mas ninguém quer envelhecer. E aí fica difícil, né? Tá? Então é isso, ó. Todo mundo quer viver mais, mas ninguém quer envelhecer. Isso aí realmente não... outra reflexão é que se a gente não se adaptar a essa nova realidade, estaremos desperdiçando o nosso bem mais precioso de autoevolução, que é o tempo de vida. Então vejo, antes não existia curso intermissivo. Por quê? Não existia ProEx, porque as pessoas morriam tão cedo que não davam tempo delas juntarem o pé de meia e atingirem uma maturidade e finalmente fazer o que fosse necessário. Certo? Então, os cursos intermissivos e a ProEx só apareceram agora porque agora as pessoas vivem mais. Senão, o que adiantava ter ProEx ou curso intermissivo se as pessoas morriam tão cedo? Né? O envelhecimento populacional deve ser considerado uma conquista da civilização, pois envelhecer é o contrário de morte precoce. Então, se a gente não quer envelhecer, para não envelhecer, o que a gente tem que fazer? Morrer antes.
né? Então, o fato de não morrer antes, isso é uma conquista da civilização. Ó, isso aqui é importante da gente ver, ó, os tipos de pessoa envelhecente e a pessoa que está envelhecendo, tá? Então, a gente pegar assim, ó, dos 50 anos em diante, a pessoa já entrou no processo de envelhecimento. E vai até a dessoma, né? Mas então vejam, a gente tem vários tipos. Um é a que está acomodado e está feliz, é o que a gente chama de alienado. Ele tá bem, então agora eu vou para bailinho, então agora eu vou descansar, vou passar o dia vendo televisão, não vou fazer nada, e tá feliz da vida. Esse é o acomodado, tá? Tem um outro tipo de envelhecente que ele é incomodado e predisposto à mudança. Esse é o reciclante, né? Ele está incomodado porque ele acha que não fez o que tinha que fazer mais. Então isso dá disposição para reciclagem, por isso ele é o reciclante. Agnes, estive fora do ar por algum tempo, poderia falar sobre a TENEPS nessa fase? A gente, então, responder, assim que eu terminar esse quadro, eu posso falar sobre a TENEPS nessa fase, sim. Agnes, me diga uma coisa, se tu já fez o curso TENEPS e PROEX, se tu não fez, vai começar no dia 24, e eu queria saber se por acaso tu não terias interesse em fazer, porque esse assunto aqui dentro, eu vou poder te responder muito pouco. E lá dentro do curso tem muita coisa para a gente falar na TENEPS e terceira idade. Online, exatamente. Entra no site da PEX, começa dia 24, já abre o site e vão ter aulas semanais toda segunda-feira. Mas de qualquer forma eu vou te responder alguma coisa. Bom, o outro, a gente viu o incomodado e predisposto à mudança, que a gente chama de reciclante. O outro é aquele que já foi além, ele não reciclou e ele já entrou em melim, tá? Ele já está, quer dizer, o padrão dele é de melancolia e depressão, tá? Esse está em crise, ele tem o quê? Esse de melim superficial, ele já está sofrendo, ele tem crise de sofrimento, aí de repente passa, de repente volta, né? Como ele não reciclou, ele vai começar a aprofundar melim. E finalmente tem um quarto que está em melim profunda. É aquele velho amargurado, triste, choroso, que não quer fazer mais nada. A vida dele é uma crise de sofrimento constante, né? Então, quem é que esse curso ou essa palestra está querendo ajudar, né? O acomodado feliz eu acho que é meio difícil porque ele está contente com a situação dele. A gente pode ajudar o incomodado reciclante e o melim superficial, né? Na verdade a gente quer ajudar todo mundo, mas os que estariam mais predispostos seriam o incomodado predisposto e o reciclante. E a Agnes perguntou sobre TENEPS nessa fase. A TENEPS pode ser feita em qualquer fase, né? E para o idoso ela é muito importante, por quê? Porque é uma forma de assistir que não depende de ter vigor físico, de ir em algum lugar, não é? E é uma coisa que ele vai poder fazer até a hora da dessoma, ele pode estar fazendo essa técnica assistencial, que ao mesmo tempo está vinculando ele já com extrafísico, vinculando com a paraprocedência. Então, de uma certa forma, ele já está se preparando, né, para virar consciex. A Vera de Uberaba pergunta, você pensou em algo para esse tema em relação à paragenética? Eu não entendi a pergunta, Agnes. Se tu puder... não, a Agnes não, a Vera. Vera, se tu puder explicar melhor, eu não consegui entender a tua dúvida. Se eu pensei desse tempo ajudar a paragenética, se tu não falar numa coisa específica, eu não consigo nem imaginar o que poderia ser. Ó, aqui está o nosso cartaz de experimente, mas que eu já falei no início, não vamos perder tempo aqui. No paradigma consciencial, todo mundo conhece. Eu estou passando, pessoal, porque isso aqui é mais para o curso, para quem não conhece, esse curso é para quem não conhece Conscienciologia, tá? Mas aqui todo mundo conhece, eu vou direto para o... Ver a influência da paragenética na longevidade da consciência.
Olha, realmente eu não tenho nenhum estudo sobre isso não, viu? Porque porque como a longevidade ela é determinada pelo corpo físico, não sei se a paragenética pode influenciar nisso, né? Eu não saberia te responder não. Mas eu vou pensar, realmente é uma coisa para se pensar, né? Então, gente, uma coisa importante aqui é esse diferencial, ó. Todo mundo ou tem Proexis técnica com curso intermissivo, ou se não tem, tem um projeto de vida. Porque toda a vida, quando a pessoa renasce, é para fazer alguma coisa em prol da evolução, seja técnico ou não. Então, essas ideias inatas sobre evolução, ou elas aparecem na juventude como ideia inata, a pessoa já nasce sabendo que tem tendência para alguma coisa, já nasce procurando uma coisa para fazer, já nasce dizendo, não, mas a vida não pode ser só isso, tem que ter algo mais, né? E isso tudo é a consciência que teve um afunilamento, esqueceu o que ela programou no extrafísico, mas dentro dela ela tem a certeza de que tem alguma coisa e ela está correndo atrás. E a outra coisa é pela pressão da melinha a partir da meia-idade. Então a gente percebe também que tem muita gente que se dá conta de que existe Proexis quando ela começa a ficar com melim já no fim da vida. Tipo assim, poxa, mas eu fiz tudo, criei meus filhos, dei duro, fez o possível. E por que parece que eu não fiz nada? Por que parece que não é importante? Por que parece que não valeu a pena? É porque na verdade ela não fez o mais importante para fazer. Porque criar filho, trabalhar, tudo isso é meio, não é fim, né? Então assim, ó, a gente vê as pessoas chegando à Conscienciologia atrás das suas Proexis, ou é o jovem, ou é o idoso atrás de resolver o problema de melancolia. O que a gente pode usar para calçar o envelhecimento, tá? O domínio bioenergético, como falou a Agnes, se a pessoa trabalha as energias, sabe fazer uma mobilização básica de energia, ela vai poder calçar o envelhecimento. Por exemplo, se ela está muito cansada, a pessoa de idade, ela cansa mais fácil. Só que assim, ó, se ela trabalha as energias repõem, ela pode fazer uma absorção de energia, mas ali não congelou, a Agnes disse que congelou, mas ela pode fazer uma absorção de energias e ficar tendo a impressão de que teve uma noite de sono, que dormiu, que descansou, não é? Ela pode fazer como que um colchão que vai impedir que as coisas afetem menos a ela. Então assim, ó, as coisas tóxicas ou por exemplo assim, ó, as más notícias, as pessoas com más energias, as dificuldades da vida parece que chegam nela e o EV, as energias bem trabalhadas, fazem com que aquilo amorteça. É como se a gente tivesse um amortecedor, tá? Outra coisa importante que pode causar o envelhecimento é a autopesquisa. À medida que a pessoa se conhece melhor, ela vai descobrindo coisas que ela sabe fazer e que nunca usou, nunca não sabia e não fez, né? Ela vai descobrir trafores que ela não conhecia, ela vai ver que ela tem capacidades que ela não imaginava, ela vai ver que muitas coisas que incomodam ela vai poder resolver de várias formas. Então ela se conhecendo melhor, ela vai saber o quanto ela pode contar com ela mesma, tá? A compensação mental somática é coisa bem importante também, por quê? Porque, por exemplo, a pessoa já não pode andar para cima e para baixo todo dia, mas ela pode estar fazendo atividade intelectual, não é? Ela tem um dicionário, a pessoa de maior idade, se ela estudou a vida toda, ela tem um dicionário cerebral muito grande. Ela tem muito mais sinapses para entender uma coisa mais fácil do que um jovem. O que vai acontecer é o seguinte, ó, vamos pegar um jovem de 25 anos e um outro de 65.
ambos têm que resolver um problema aonde tem 3 variáveis. Tá? O que vai acontecer? O jovem vai mexer nas 3 variáveis mais rapidamente. Mas o idoso, ele vai uma de cada vez. Mas ele vai chegar muitas vezes a um resultado melhor do que o jovem. Só que num tempo maior do que o jovem. Entende? Então ele já não consegue mais fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Mas ao fazer as coisas uma de cada vez, ele consegue ir mais longe. Por quê? Porque ele tem mais sinapses. A interassistencialidade também é outra coisa que causa o envelhecimento, porque sempre que a pessoa é interassistencial, ela faz jus a um amparo de função. E o amparo de função, muitas vezes, o que ele faz é justamente isso. Ele dá a energia que a pessoa precisa para fazer aquela determinada assistência. Então, às vezes, tem pessoas idosas que não suportariam, por exemplo, dar 2 horas de aula. Mas junto com o amparo de função, parece que ligaram ela na luz e ela fica com uma energia assim que ela fala 2, 3 horas se for possível, né? Então a interassistencialidade, ela chama boas energias, boas companhias extrafísicas, e isso ajuda muito a pessoa idosa. E o voluntariado, sem sombra de dúvida, porque a pessoa idosa não vale mais a pena, eu imagino, a menos que ela seja muito carente financeiramente, não vale mais a pena trabalhar para ganhar dinheiro. O importante é trabalhar para fazer assistência, para ela doar aquilo que ela amealhou toda a vida de conhecimento, fazer isso em prol dos outros. Como a gente falou, ela vai ter com isso, ela vai se sentir útil, ela vai ter amparo de função, ela vai melhorar as energias. Congelou de novo. Mas aqui não apareceu nada. Sai vendo? Vamos ver se melhorou agora. E agora, para terminar, vamos falar sobre fatores favorecedores do envelhecimento sadio. Tá? Aqui eu não vou falar, viu, pessoal, de dormir bem, fazer exercício físico, se alimentar direito, porque isso aí já faz parte do bom senso, tá? Então, o que eu vou falar são de atitudes da pessoa que vão ajudar ela a envelhecer de forma sadia. Por exemplo, um deles é a maturidade consciencial. A pessoa madura, porque a gente percebe assim às vezes, ó, tem uma criancinha de 6, 7 anos que tem uma maturidade que a gente não sabe como que com essa idade consegue ser tão maduro. Mas é que a consciência que é madura, não é? Então essa consciência ela é tão madura que mesmo na fase infantil ela consegue ser madura. E no entanto tem outras pessoas de idade. Que inferno isso, vamos contar. A maturidade, então, outra vez voltando, a maturidade consciencial ela é importante porque a pessoa madura significa assim, ó, que ela não é só madura do ponto de vista físico, que ela tem muitos anos de vida, que ela já está na terceira idade. Ela é consciencialmente madura. Não é? Ela é uma pessoa equilibrada, ela é uma pessoa assistencial, ela é uma pessoa de bom humor. Então tudo isso que compõe a maturidade, esse equilíbrio, é muito importante para aproveitar o envelhecimento, né? A saúde relativa também. Uma pessoa muito doente, mesmo assim, mesmo no leito, lá na UTI, se ela tiver um mínimo de lucidez, ela vai poder estar realizando coisas importantes. Tá? Isso é muito importante da gente parar para pensar nisso, né? Ela pode estar construindo atributos mesmo nessa última hora. Agora, claro que não é o ideal. O ideal é ter uma saúde relativa e poder estar trabalhando. Independência financeira também. Se a pessoa idosa ela é muito vulnerável, ela não tem dinheiro nem para pagar um plano de saúde, para se alimentar direito, para ter um cuidador, muitas vezes um empregado que ajude já nesse declínio físico, isso aí também
É difícil, né? Então a independência financeira é algo que calça a velhice. Os estudos continuados também, porque embora a gente possa começar a estudar em qualquer idade, mas como a gente falou na construção da sinapse, se a pessoa constrói sinapses desde cedo, quando chega na maturidade, o cérebro dela está repleto de sinapses, não é? E isso é muito importante. Então o estudo continuado, e ela continua mesmo na velhice estudando, aprendendo coisas novas, tá? Bom humor. Com mau humor, gente, a energia fica ruim, as companhias boas se afastam da gente, extrafísicas e intrafísicas, né? Então, assim, o bom humor chama tudo que é bom no cosmos, chama boas energias, chama boas companhias, não é? E nos coloca no fluxo do cosmos, porque o fluxo do cosmos é altamente bem-humorado, ele é altamente sadio de humor. A pessoa mal-humorada, ela está brigando com o cosmos, ela tem que resolver isso o mais rápido possível. A neofilia também é importante, por quê? Porque é aquela vontade de aprender, né? Se a pessoa parou de ter vontade de aprender, ela parou no tempo e no espaço, né? Então, agora mesmo lá em Foz do Iguaçu, eu estou chegando ontem de lá, onde a gente fez o balanço existencial. Tinha uma senhora de 84 anos que tinha acabado de se formar em psicologia e estava entrando no mestrado de psicologia aos 84 anos. Vejam bem o que é neofilia, né? Lucidez para os processos do envelhecimento. A pessoa tem que entender o que é envelhecimento, aonde que ela vai começar a perder para poder calçar, para poder ter ações profiláticas naquilo, né? A gente nota muitas vezes que as pessoas não sabem o que é envelhecimento, elas pensam que é só ficar enrugada, entende? E não é, o envelhecimento acontece nos órgãos, nas células, né, no cérebro, mas que cada um desses envelhece de um jeito e pode ser calçado também, tá? Uma boa autoestima, a pessoa que se gosta de si mesmo, que se autoadmira e que tem confiança, ela vai em frente. Muitas vezes o professor Valdo fala que a falta de autoconfiança é a pior coisa que pode acontecer com uma consciência, porque ela não consegue fazer nada, né? Então, assim, quando ela está falando para as pessoas lá o que mais impede a evolução, o que isso, o que aquilo, ele fala que a falta de autoconfiança é uma das piores coisas que podem acontecer. Então, se a pessoa acha que não tem uma boa autoconfiança, vai fazer autopesquisa, vai fazer uma terapia, alguma coisa para resgatar isso, né? Reciclagens constantes, também isso é importante, está sempre vendo o que eu posso mudar, aonde que não está bom, e aonde não estiver bom, não se conformar com isso, tentar melhorar, né? Porque, por isso que a gente falou ali, ó, que a longevidade... As pessoas idosas, 82% das pessoas idosas estão com boa saúde. Por quê? Porque ela não se... por exemplo, a memória tá muito ruim, vai ver o que pode estar causando, às vezes a falta de uma vitamina, às vezes é um estresse que ela está vivendo, e ir atrás de soluções, tá? E principalmente, gente, ter planos para o futuro. A pessoa, nós todos... Nunca vivemos vidas suficientemente grandes para que a gente tivesse planos para essa época da vida. Então agora está começando uma nova era, onde a pessoa vai chegar na velhice e vai ter várias coisas que são esperadas que ela construa nessa fase da vida, que são esses planos para o futuro. No curso que a gente vai dar depois... Agora, começando em Porto Alegre, mas depois a gente pode itinerar para o Brasil inteiro, nós vamos falar justamente nesses planos que podem ajudar as pessoas mais velhas a viverem esses 30 anos a mais de uma forma evolutiva.